Vamos conversar um pouco do Evangelho de Mateus, capítulo 20, que foi o Evangelho de domingo, onde o Evangelho nos conta que Jesus, devia ser época de outubro, onde Jesus estava lá vendo, era uma época de vindima, e ele estava observando aqueles pobres homens lá, que não tinham terra própria, lá na praça. E ele falou, como é que eu vou contar para esse povo do amor de Deus? Como é que eu vou contar para esse povo que Deus tem uma bondade por cada um? Como é que eu vou explicar isso? Então, Jesus foi o mestre das parábolas, né? Porque a parábola é isso, né? Jesus pega um fato comum e conta uma história. Porque ele tira a gente, o objetivo da parábola é tirar a gente da miopia e fala, abre o olhar, tem uma coisa maior para vocês poderem enxergar do que o que vocês estão vendo. Tem algo maior. Era isso que ele queria dizer. E toda parábola tem um ponto de inflexão. É onde a parábola, onde está o sentido da história. É onde Jesus quer contar a história para nós. Onde ele quer nos cutucar. Toda parábola é onde muda a história inteira. Então ele conta a história, fala, reúne aquele povo, fala, olha, tinha um homem, dono de uma vinha. Ele passou aqui na praça vários horários do dia, foi buscando o povo para ir trabalhar. Foi de manhã, foi de tarde, foi de noite, foi à tardinha, faltava uma hora para terminar o dia. Para todo mundo ele combinou um horário, combinou um preço, 1 denário. E todo mundo trabalhar. E no final do dia ele mandou começar a fazer o pagamento do último para o primeiro. E para todos ele deu a mesma quantidade. E aí quem recebeu, quem trabalhou desde manhã, foi lá e falou com ele, mas isso não é justo? Ele falou, mas eu não combinei com você uma moeda, 1 denário. Combinou. Então, onde que eu estou injusto? Por que eu quero pagar o mesmo para quem começou por último, quem começou mais cedo? Você está nervoso, bravo comigo, ou você tem inveja por causa da minha bondade? Esse é o ponto de inflexão dessa parábola, né? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Esse é o ponto aqui. Essa é a grande questão. Isso é chamado parábola dos operários da vinha e poderia ser chamada a parábola do patrão que quer pão e trabalho para todos. Não pode ser assim? Pode ser outro nome, porque aqui quem comanda não são os operários. Quem comanda, o grande comandante dessa parábola é o dono da vinha. Né? Então, o que essa parábola, 2000 anos depois, vem nos sacudir? Por que essa parábola vem nos cutucar? Porque para nós é difícil pensar, Deus é bom a si mesmo? Deus é bom dessa forma? Quando Jesus vem revelar para nós essa bondade misteriosa de Deus, essa bondade que Ele cuida de todos, que Ele cuida dos bons e dos maus, daqueles que faz a chuva cair sobre todos, daqueles que reconhecem a presença dEle, daqueles que dão as costas para Ele, daqueles que nem percebem a presença de um Deus bom, cuidadoso, delicado. Por que nós não damos conta disso? Muitas vezes eu penso que é por causa das imagens que nós carregamos de Deus. Nós fazemos um conglomerado de imagens, onde a campeã de audiência é o Deus juiz. É um Deus mesquinho, que fica sentado anotando seus erros e seus acertos, esperando o momento de esticar a perna. Se é o que você esticar, agora eu jogo ela no chão. Por que sempre pensamos nisso? Como que é difícil acreditar num Deus que simplesmente é bom? Então, como é difícil entender que muitas vezes, alguns já começaram, porque às vezes desde a manhã, desde tão cedo na vida, começou a trabalhar. Muitas vezes alguém já começou a procurar o Senhor à tarde. Ou já começa a se descobrir que é chamado. Ou tem gente que descobre a Deus quase que no finalzinho de tudo. E como é que a gente consegue entender que no final, no entardecer, Deus vai dar a mesma coisa para todos nós? Quanto é difícil, porque a gente vive no mundo da relação utilitária. É o que você toma lá da cá, e com Deus não é essa relação. Deus não é isso. Esse denário que Deus deu para cada um, o que é isso? Por que vocês acham que isso tinha uma representação? O que Jesus queria dizer? Esse denário
que Deus deu para cada um e dará para cada um de nós é o amor dele. E o amor de Deus não é fragmentado como o dinheiro. O amor que Deus tem por Jesus é o mesmo que Ele tem por mim e por você, por cada um. Ele não pega o amor dele e fraciona um pedacinho para cada um de nós. E o quanto que é difícil a gente se sentir amado, entender que somos amados, mas por que eu sou amado? Eu não fiz nada, nem mereço. Merecemos mesmo, não. Como diz Catarina de Siena, talvez a única coisa que a gente possa fazer por Deus, aquilo que eu falei semana passada, é amar aqueles que não merecem o nosso amor, assim como nós não merecemos o de Deus. Mas Ele ama, e Ele cuida, e Ele preocupa com cada um de nós. Então, o grande denário que Jesus quer revelar, que Jesus queria revelar, é: existe um Pai bondoso, amoroso, que cuida de cada um de vocês. Que só Ele sabe por que vocês estão angustiados ou não, porque está feliz ou não, porque que choram ou não, só Ele sabe. Mas a todos, Ele cuida de todos. Mas mesmo daquele que fala que é agnóstico, sim. Mesmo daquele que vira as costas para Ele, sim. E o tanto que nós temos dificuldade de falar: nossa, a pessoa começou a rezar, agora Deus já deu tudo para ela. E eu estou aqui rezando, tempão não me deu. Não é assim que nós fazemos? É assim. A gente fala: Deus é esquisito, eu estou aqui todo dia, faço novena, faço jejum, estou na igreja e Deus não me entrega as coisas que eu pedi. Aquela fulana entrou na igreja hoje já deu tudo. É porque nós temos essa dificuldade. Como é que eu posso entender esse amor dele generoso? Esse Deus que se dobra, que se encanta, que é louco por nós, por cada um de nós. Então, o quanto que é importante, libertador, entender que você tem um Pai. Entender que você tem uma relação de amizade com um Deus amigo que participa da sua vida. Isso é libertador. Sai do Deus juiz, porque essa imagem ela é péssima. Para tudo que nos acontece, você pergunta: mas por que Deus está fazendo isso comigo? Então, já não acredita que o amor dele é incondicional. Primeira coisa de ruim que acontece: perdeu o emprego, o namorado foi embora, o marido foi embora. Você fala: por que Deus está fazendo isso comigo? O primeiro culpado é Deus. Na lista de campeão de audiência, eu vejo isso todos os dias: Deus, em primeiro lugar, é o campeão. Fala: mas ele nem fez nada, nem estava sabendo da história, nós já culpamos ele, já crucificamos de novo. Porque não temos essa imagem. Então, todo o princípio da nossa vida, eu já falei isso com vocês mais de uma vez, é a consciência de ser filho. O dia que entendemos que somos filhos de Deus, nós vamos nos preocupar com a construção do reino do nosso Pai. Jesus não falava isso? Jesus falava assim: eu tenho que me preocupar com as coisas do meu Pai. Foi para isso que eu vim, para preocupar com as coisas dele, cuidar das coisas dele. E nós estamos preocupados em construir as nossas coisas e não estamos preocupados com as coisas do Pai. Então, nós precisamos de colocar em circulação essa moeda que Jesus colocou, esse denário. Quando esse deveria ser a única moeda que tem no mundo, que é amor. Essa é a nossa grande preocupação. O dia que isso tiver uma cotação dentro do nosso coração, o dia que essa moeda tiver uma alta cotação, no meu coração, no seu coração, quais serão os frutos dele? É claro que nós vamos viver um mundo de paz, solidariedade, fraternidade. Mas enquanto essa moeda não tem nenhuma cotação, a moeda é outra no nosso coração. O que manda no nosso coração é o amor de Deus? Claro que não. Não, o povo não se matava tanto por herança. Né? Quer ver uma família quebrar, destruir a família? É deixar uma herança. As pessoas se matam pelo dinheiro. É triste ver isso. Hoje tinha um residente, um estudante falando isso comigo. Nossa situação na minha casa está tão difícil, 5 irmãos do meu pai, que briga por causa de uma herança. Como é triste ver isso. E é triste. Mas por quê? Porque a moeda que está no coração nosso é qual? E o dia que a gente entender isso, nós também iremos atrás daqueles que estão no entardecer, parados, até agora, sem mover. Quantas pessoas você encontrou hoje que estão parados? Fala: você não vai trabalhar? Está parado. Se sentindo excluído. Se sentindo que ele não faz parte. Quantos doentes, quantas pessoas sofrendo, quantos jovens sem oportunidade de trabalho, quantas crianças abandonadas, quantos velhos que não têm oportunidade de envelhecer diante de uma família. Quantas pessoas que não têm oportunidade de viver aquilo que ela tem capacidade para viver. Quantas pessoas sem esperança se encontrou hoje? Porque não sabe desse amor. Ninguém contou para ela. Ela aprendeu um Deus muito diferente do nosso. Essa oportunidade está na mão de quem? Nossa.
De mudar essa história está na mão de quem? De fazer essa parábola virar uma verdade está na mão de quem? Minha, sua, de cada um de nós. De contar para o outro, você é amado. Nós temos um pai, o mesmo pai. O dia que a gente tiver a compreensão do que é ter um pai, de um Deus que está sempre ao nosso lado, que é só a gente clamar, é assim que ele fala, que ele está perto de toda pessoa que o invoca, mas que o invoca com honestidade, com verdade. Clama pelo seu pai. E observa se ele te abandonará. Aprenda a rezar. Aprenda a chamá-lo de Abá. Aprenda a se colocar como dependente dele. Vocês acham que ele vai abandonar um filho que confia nele? Ainda não vi ele fazer isso. Aprenda. Se coloque diante dele e fala, Senhor, eu sou seu filho, eu sou sua filha e preciso do Senhor. Olha a minha situação. Entrega na mão dele e eu te garanto que terá uma solução muito mais brilhante que qualquer um de nós ousou pensar, porque ele é seu pai. Nós precisamos de viver desse amor, precisamos descansar nele. E o dia que a gente descobrir que tem esse pai, você descansa nele. Aliás, você fica mal acostumado, porque eu falo, vou contar para o meu pai. Igual o menino. Eu falo que a cena que mais me encanta com as crianças, e que é a cena que eu fico sempre de olho nela, para que a gente possa repetir isso do ponto de vista espiritual, é a criança de 2 anos de mão dada com o pai. Geralmente ele anda, o pai vai puxando, e o pai para, ele para. Não pergunto por que não. O pai anda, ele anda. Feliz, porque ele está de mão dada com o pai. Isso deveria ser a gente do ponto de vista espiritual. Entregue porque confiamos numa palavra que nos foi revelada, que Deus nos ama. Que cada um de nós foi criado por amor. Que cada um de nós foi sonhado antes da criação do mundo. Estudem isso. Deus sonhou com cada um de nós antes dele criar um mundo e tem um projeto. Então a gente precisa falar com ele. Não permita, Senhor, que a obra que o Senhor começou fique inacabada. Termine ela, complete. Que eu faça aquilo que o Senhor sonhou. É preciso, é muito preciso. Esses dias eu estive pensando muito que, claro que o grande mediador que nos leva ao Pai é Jesus. Ele falou isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o quanto que a gente precisa aprender a ter uma docilidade com o Espírito. Precisa aprender que o nosso Espírito tem que ser dócil ao Espírito de Deus. Para aprender a usufruir dessas coisas que eu estou falando. E uma imagem que eu estive pensando muito, porque eu amo dança. Não tem tempo mais para dançar, não danço, né? Correndo o dia inteiro, danço. Mas amo dança. E há muitos anos atrás eu fiz dança de salão, muitos anos. Quando eu morava um rapaz que a música estava em A, ele estava em Z. Então eu falei, para já não brigar tem que ser inteligente. Então eu vou entrar numa aula de dança, né? Para ver se o rapaz pegava o ritmo, né? Pegava a nota, né? Vamos pelejando. Mulher tem que ser inteligente, né? Vamos na luta. E o professor de dança, ele era espetacular. E um bom professor de dança, quando ele te pega para dançar, na forma como ele te movimenta, você sabe para que lado você vai? Aí você tem que ser dócil, você vira para cá, vira para lá, do jeito que ele quer. Assim deveria ser a nossa relação com Jesus. Entregue de tal forma, tão entregue a Ele, que Ele cutuca aqui, você fala, é para cá que você quer, não é? É para lá que eu quero, poder dançar nos braços dele. Já imaginou isso? Que espetáculo! O dia que a gente estiver completamente entregue nas mãos dele e falar, ser absolutamente dócil, que o Espírito vá para onde quiser ir. E aí a gente poder viver esse Deus insondável, que Deus é um mistério insondável. Esse mistério insondável desse Deus que Jesus revelou e viveu. Mas como a gente pode mergulhar nesse Pai e falar, Ele é bom. A bondade dele é extrema. Jesus fala com a Catarina, Jesus fala, a única coisa que a gente ofende ao Pai é duvidar da bondade de Deus. Porque a gente não pode colocar Deus na nossa mesquinhez e falar, e reduzir Deus, deixa Deus ser Deus. A situação é impossível, você conhece Deus, o tamanho dele, a bondade dele, e o que ele pode fazer por um filho dele. Ele mandou o filho dele por causa de cada um de nós. Por que a gente duvida desse amor? Por que a gente não experimenta esse amor? A gente tem tanto amor furado. Esse é verdadeiro. Esse é um amor absolutamente verdadeiro. Esse é um amor sem limite. Esse é um Pai que cuida de nós. O dia que a gente confiar profundamente nesse amor, profundamente, um Deus que preocupa com cada um de nós, com o sustento de cada dia, nós nunca vamos achar ruim nada que nos acontece. E tudo nós daremos
Graça. Porque de tudo nós teremos confiança absoluta de que Ele está nos protegendo, nos livrando, nos guardando. Falei, Ele não me deu isso porque Ele me ama. Ele não me deu isso porque eu pedi, porque Ele falou, tem coisa melhor. Eu estou te protegendo de algo. Esse é esse amor incondicional. Eu acho que quando a gente tem filho, que a gente pode exercitar isso, se a gente começa a ter dimensão, se eu não sou capaz de fazer um mal para um filho, Deus faria? Não. Deus é bom. Ele é infinitamente bom. Mas é porque a gente fica incomodado, na verdade, é isso, né? É porque a gente não consegue ser bom como Ele, e a gente acha que Deus tem que ter as nossas relações da mesma forma como a gente é bom, só com o que é bom para nós. Não foi isso que Ele nos ensinou. É essa bondade. O quanto que eu preciso, né? Que a gente precisa amadurecer isso. Saber que eu posso gritar pelo meu pai e Ele fala, estou aqui. Chama por Ele enquanto Ele se permite ser encontrado. Busca por esse pai, se mergulhe nessa relação, tenha uma relação profunda com Deus, de amor e misericórdia, e seja alguém que vai transmitir isso para os outros, que estão tão sem esperança, tão sem noção, adoecendo tanto, porque não crê nesse Deus que é completamente bom. Eu posso falar com meu pai, porque Ele vai me ajudar. Eu posso falar com Jesus, que interceda por mim. Posso falar com a minha mãe, se eu não tiver coragem de falar direto com o pai. Fala, interceda por mim. Eu sou filha dele. E aprenda a falar do seu coração para o coração do seu pai. É algo sem preço. Saber que a gente pode descansar. Porque mesmo na hora da nossa morte, a gente não encerra, a gente volta para casa. Volta para casa do nosso pai. Isso tem preço? Não tem. O dia que a gente tiver essa confiança absoluta, viver e morrer, não terá problema para nós. Porque nós vamos viver e morrer nas mãos de um só, do nosso Pai. Viver e morrer somente pelo amor desse Deus. É diferente. Nada te amedronta mais. O que te amedronta? O que você tem medo de perder? É onde você põe seu valor. É onde você põe como seu Deus. Não é? Mas o dia que a gente entender que isso é gratuito, que Ele te ama, é incondicional, igual você ama seu filho, o que você quer do seu filho? Que ele seja feliz. O que Deus quer para você? Que você seja feliz, apesar de a gente insistir em não ser. A gente tema em não ser. Mas Ele só quer o nosso bem. Então é isso que Jesus veio contar nessa parábola. Deus não vai amar a Filó mais do que a vocês, porque ela corre, trabalha, vai lá e prega e fala em nome dEle. Não, Senhor, tudo igual. O amor que Ele tem por mim é igual a vocês. Deus não nos recompensa pelos trabalhos, por tudo que fizemos. Não. A paga é uma só. É o amor dele. Usufrua enquanto nós estamos a caminho. Entenda que a gente pode viver nesse amor, mergulhada nesse amor. Quanto das preocupações da sua vida vão cair? Quantos medos vão cair? Se você viver mergulhado nesse amor dele. Saber, tudo que chegar, você fala, mas eu sou amada. Eu tenho um pai que vela por mim. Essa segurança, eu falo, já falei isso muitas vezes, é o passo de quem se sabe amado. Ele é firme. É um passo seguro. É um passo que não tem medo. Se tropeçar, se cair, meu pai me põe de pé. Porque a única coisa que pode nos impedir de conversar com Deus somos nós mesmos. Porque até no chão, se você não puder falar nada, levante seus olhos. Fala, meu pai. Vai falar, estou aqui. Entender essa presença. Entender. Não ser filhos lamurientos. Não sermos filhos ingratos. Não ser igual aquela hiena que só vive ouvido aos céus, porque comigo. Mas só obrigado, meu Deus. Obrigado. Primeiro que o Senhor sonhou comigo. Me deu o direito de desistir. Obrigado por tudo que o Senhor me dá. Comece a contar quantas bênçãos você tem na vida. Você verá que você não tem nada para pedir. Faça o inverso. Comece a contar quanto Deus dá. É muito? Para e pensa. Quanta coisa hoje Deus já proveu na sua vida? Hoje, só hoje. Quanta coisa Ele já talhou hoje? Quanta coisa Ele permitiu? Quanta coisa. Não faltou o pão. E uma das coisas que mais me encanta, e que eu vou morrer sempre encantada nesse mistério, é que Deus, preocupado com tudo isso, que é nosso Pai, de cuidar dos mínimos detalhes da sua vida, se você prestar atenção, Ele nos garantiu um sustento para que a gente não desmaiasse pelo caminho, para que a gente tivesse força de ir até o fim. Chama-se Eucaristia. Ele permite nos alimentar todos os dias. Todos os dias é o Pai que coloca o alimento na nossa boca e fala, de pé, eis o seu sustento. Para que você não caia, para que você não vacile, para que você não tenha medo. Nós estamos aqui. Isso é de chorar. É uma dádiva que a gente despreza.
É uma dádiva saber ser alimentado por Ele mesmo. Ele mesmo, que é o seu Pai, que te criou, Ele mesmo te dá o próprio Filho, te dá a Trindade para que você ande, para que você esteja sustentada. Isso é de chorar. Um Deus que se preocupa. Se eu não os alimentar, eles vão fraquejar no caminho, não vão dar conta da caminhada. É muita coisa para derrubá-los. Mas então, ele já deu tudo que podia. O que nos falta? Tomar posse de que somos filhos do Altíssimo e trabalharmos por esse reino dele. Trabalharmos para que esse mundo seja melhor para mim, para o meu irmão e para todo mundo. Anunciar Jesus sem medo. Viver e que as pessoas te vejam rezando por um Deus verdadeiro. Que as pessoas te vejam comprometidas com um Deus que se preocupa comigo e com todos. Não um Deus mesquinho, mas um Deus da bondade e do amor. Um Deus que não fragmentou nada, mas se deu todo. E não tem mais o que dar. Já se deu inteiro. Só precisamos aproveitar disso. Não percam tempo. Eu vou sempre morrer falando com vocês isso, né? Não percam tempo com a Eucaristia. Não percam tempo. Não demorem para fazer a Eucaristia diária. Não demorem para ser transformados por Ele. Não demorem para ter força para o caminho. Porque às vezes a gente está fraco, é porque não está se alimentando direito. Lá no consultório o dia inteiro eu tenho que falar com os meninos. Quanto você está comendo disso? Quanto está comendo daquilo? Para ter força. E que aí não adianta alimentar o corpo se a alma não é alimentada. Se eu não estou diante do único que é o seu sustento. Que o dia que a gente estiver no período mesmo, lá na frente da santidade, nós podemos viver de uma Eucaristia. Por enquanto o pecado ainda é muito pesado, é muito barro, pouco espírito, não dá conta, né? Mas por enquanto ainda não. Mas vamos aprender a viver disto. Saber, eu sou alimentada pela palavra que é meu sustento, porque eu creio naquilo que Ele disse. E por Ele mesmo, que me mantém de pé e fala, coragem, não tenha medo, quem está com você sou eu. Esse amor que Deus vai revelar. Que vocês possam hoje, né, colocar tudo isso diante dEle. Rever a sua vida. A gente sempre que escuta uma parábola, a gente tem que se colocar nela e falar, Senhor, até onde eu creio nessa sua bondade, nesse seu amor incondicional por mim. Mesmo eu me sentindo às vezes excluído, mesmo sentindo que eu não mereço nada, menos usando tão pouco desse amor. Até onde? O que realmente eu preciso? Me dê a graça espiritual. Hoje nós vamos pedir a Jesus as graças espirituais. Quais são as graças espirituais que cada um de nós hoje precisa para aprender a viver abandonado nesse amor? Se entregar ao Senhor nosso Deus. E falar, me dê a graça de sentir amada, de sentir filha, e mãos à obra para a construção desse reino dEle. Então vamos colocar diante dEle, vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir a Jesus que revele a nós pela ação do Espírito em nós. E que Ele saia, Ele que conhece cada um de nós. Senhor Jesus, o Senhor que conhece cada coração. Conceda a cada um de nós as graças espirituais que cada um aqui mais precisa, para que a gente possa quebrar as imagens erradas de Deus que carregamos, Senhor, e que a gente possa viver esse mistério desse Deus que é insondável, o nosso Deus que é Pai, que o Senhor veio revelar esse amor. Nos ajude, nos dê a graça de entender esse amor, de viver desse amor. Sabemos que somos sustentados pela sua graça, pela sua presença e por essa bondade infinita de Deus com cada um de nós. Derrame sobre todos nós as graças que necessitamos, para que cada um de nós possa se associar na construção do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Esse é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. E mais um vídeo, mais uma pregação, mais uma reflexão da doutora Filó. Doutora Filó no YouTube, canal oficial dela, doutora Filó. Eu vou deixar o link, tá bom, do canal da doutora Filó, aqui na descrição deste vídeo, para que você conheça a doutora, para que você acompanhe a doutora. Se inscreva no canal. Meu irmão, minha irmã, você não vai se arrepender. É pura graça de Deus. É pura benção de Deus. A mulher é ungida. Meu irmão, minha irmã, e se você chegou até aqui, até agora, eu quero te convidar
muito especialmente a se inscrever no meu canal, a ativar o sininho de notificações para que todas as vezes que a gente lance um vídeo novo, ou da doutora Filó, ou do Padre Christian Shankar, ou do Frei Gilson, que esses são os 3 que eu faço mais, viu, gente? Que eu lanço mais vídeos deles aqui no meu canal, que eu faço mais vídeos, recorto mais vídeos, shorts é com eles, porque o povo abençoado, é pura graça de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, aquilo que eu estava dizendo, ativa o sininho de notificação e compartilha. Leva a palavra, leva a bênção, leva a unção de Deus, o amor de Deus para as outras pessoas, para as tuas redes sociais, para os teus grupos de WhatsApp. Vamos anunciar o amor de Deus. Não paga nada. Se inscreva, ativa o sininho de notificações, assiste o vídeo do começo ao fim e compartilha, tá bom? E leva o nosso canal para as outras pessoas, divulga aí o nosso canal, tá bom? Você que já é inscrito, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Meu irmão, muita paz, muita saúde. Vamos lá, lança, leva, anuncia a palavra de Deus. Compartilha os nossos vídeos, deixa teu comentário, deixa o teu like. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine sempre. O nosso canal é assim, levando, anunciando a palavra de Deus, palavra de pessoas ungidas pelo Espírito Santo, como a doutora Filó. Eu faço reflexão do Evangelho do dia, não é sempre, mas faço. Catecismo da Igreja Católica, Palavra dos Santos, Palavra do Santo Padre, o Papa Leão. Gente, esse é o nosso canal. Um canal católico que nasceu do desejo e da vontade de anunciar o amor e a misericórdia do Pai. É por isso que é chamado de cima dos telhados. É para gritar, para que todos vejam, para que todos ouçam que Jesus vive e reina no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.